nesse vídeo nós vamos falar sobre polimorfismo de sobrecarga. Nós já usamos isso anteriormente na nossa classe livro, certo? Nós temos três tipos de método construtor diferentes. Certo? Temos o mesmo método construtor, né? mesmo nome do método construtor, evidentemente, tem que ser o nome da classe, né? Só que a gente pode chamar de três maneiras diferentes, certo? Três tipos de chamadas diferentes. Uma sem parâmetro, uma com 2 parâmetros e outra com 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. Na hora que a gente chama o método superior, né? O método construtor da classe superior, aqui no e-book, por exemplo, a gente utiliza aquela última implementação, certo? Nada impede da gente poder usar uma das outras. Tá? Então, como é que o Java diferencia? Se eu não mandei parâmetro, ele vai usar esse construtor. Se eu mandei 2, ele vai usar esse. Se eu mandei 1, 2, 3, 4, 5, ele vai usar esse. Detalhe, não é só o número de construtores de parâmetros do construtor que define qual que vai ser executado. Se eu fizesse isso aqui, ó, e aqui título, string, em vez de mandar uma string, eu mandaria um número, certo? Aqui vai dar erro, né, porque vai esperar o parâmetro do autor. Ó, ele teria, nesse caso, 4 construtores. Tá? Esses dois aqui com a mesma quantidade de parâmetros, só que aqui ele vai reconhecer, opa, o cara mandou um número, então não é esse. É esse aqui que ele quer executar, certo? Então, nós temos um exemplo de sobrecarga aí, tá? Você pensar assim, a lógica da palavra sobrecarga. Sobrecarregamos aqui o método com 3 variações dele, certo? Bom, esse era um exemplo que a gente já tinha no construtor. Vamos fazer um outro agora intencionalmente, né? A gente sabendo o conceito de sobrecarga. Vamos supor aqui que o livro impresso, eu tenho duas opções de imprimir. Eu imprimo os dados normais dele, mas há um requisito de software que peça para imprimir o livro com o custo do frete dele. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse método e passar como parâmetro frete por peso, tá? E aí eu vou imprimir aqui preço do frete, 2 pontos, e aí vou fazer o cálculo dele, ó, bis.peso vezes aquele parâmetro frete peso, certo? Feito isso, eu vou lá na minha classe principal, tá? Eu vou comentar isso aqui só a título de exemplo, só para a gente não ter muita coisa na tela na hora que for executar. Então eu vou imprimir o livro 1 como só os dados básicos dele e imprimir, tá, esse mesmo livro impresso, passando, suponha, um custo de 5 centavos por cada 100 gramas de peso, né? Como o nosso livro inicialmente aqui ele tem 300 gramas, a gente passou lá, ó, comparando 300 gramas, ele vai multiplicar esses valores. Ó. Então, salvar tudo e executar. Ó, olha lá, a primeira vez que ele imprimiu, olha aqui, ó, a primeira vez que ele imprimiu foi através desse método. Ele imprimiu os dados básicos do livro e acabou, né? Aí quando eu chamei de novo e passei parâmetro, ele já sabe que era aquela outra implementação deste mesmo método. Então, além de imprimir os dados básicos, calculou o preço do frete e imprimiu, certo? Então, é um exemplo prático que nós utilizamos aqui uma sobrecarga, um polimorfismo, né? Formas diferentes do mesmo método, só que dessa vez através de uma sobrecarga, não sobreposição, certo? Aqui eu não estou sobrepondo nada, eu não estou sobrepondo a instância superior. Eu estou sobrepondo uma sobrecarga nesse método aqui. É claro, sim, que indiretamente, né, nós estamos fazendo uma sobrecarga e uma sobreposição também, né? Porque a gente já tinha um método supervisor, um método imprime na superclasse. Tá? Mas aqui, tá, ele teria... A primeira coisa que o Java ia fazer, ele vai procurar o método na classe instanciada, não na superclasse. Ele achou os dois, né? Ele achou os dois. Ele achou... perdão, estou errado aqui. Ele achou esses dois, certo? E aí ele vai verificar que tem uma sobrecarga. Opa, tem 2 métodos com o mesmo nome na mesma classe. Isso é uma sobrecarga. Aí ele vai definir qual deveria ser executado,
certo? Torna meu código mais eficiente, por quê? Eu poderia botar um parâmetro aqui, peso do frete, só que se a pessoa passasse zero, eu fazer um condicional aqui, se passasse zero não faria cálculo de frete, né, nem apresentaria. Se passasse, bom, passasse eu imprimiria. Então, é possível, mas aí tornaria o código aqui um pouco mais extenso desnecessariamente. Suponho que raramente ele pede para mostrar o frete peso, né? Aí eu faria uma alteração aqui que tornaria o código mais complexo e raramente seria utilizado, certo? E poderia ser várias outras opções aqui que eu poderia lançar de impressão se eu tornasse o código mais complexo aqui dentro, né? Para descobrir qual opção que ele quer executar, é mais sujeito a erros, né? É mais difícil da manutenção, de entender depois. Dessa forma fica uma coisa mais enxuta, mais elegante de se implementar. Então, esse é o polimorfismo por sobrecarga.